um certo juiz. Esse juiz não temia Deus, nem respeitava homem algum, porque ele era a maior autoridade naquela cidade. Então ele não tinha que respeitar ninguém, e ele não respeitava ninguém. Ele achava que ele era o maioral de todos, não temia a Deus, mas havia também naquela cidade uma viúva. Essa viúva não tem nome. E ela ia ter com esse juiz todos os dias. Ela ia bater a porta daquele juiz. E ela pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Todos os dias, aquela mulher batia a porta daquele juiz, porque ela sabia que só ele poderia socorrê-la, só ele poderia resolver o problema dela. Ela precisava que se fizesse justiça, que aquele adversário dela fizesse justiça a ela. E só aquele juiz poderia fazer isso. Poderia fazer com que aquele adversário fizesse justiça. E ela ia todos os dias à porta daquele juiz e batia e pedia que ele fizesse justiça. Aquele homem, ele chegou a uma conclusão. Ele disse: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, não respeito homem algum, mas como esta mulher me molesta todo dia, vindo bater na minha porta, pedindo para que eu lhe faça justiça, eu vou fazer justiça a essa mulher. Porque assim ela para de me incomodar. E assim ele fez. E aquela mulher foi justificada perante o seu adversário. Então o Senhor disse: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que demore, ainda que a justiça não venha de imediato, ainda que a resposta não venha imediatamente, mas todo dia aquela mulher ia clamar na porta do juiz, até que ele resolveu fazer justiça. Se o injusto juiz fez justiça àquela mulher, o nosso Deus é justo. Será se ele não vai fazer justiça aos seus servos que clamam a ele de dia e de noite? Glória a Deus. Jesus disse: com certeza, depressa, ele vai fazer justiça. Então creia na justiça de Deus. Creia na resposta de Deus às suas orações. Ainda que você pense que está demorando. Tem pessoas que começam muito bem a orar, a pedir determinadas coisas para Deus. Mas de repente elas pensam: está demorando muito, Deus não está me ouvindo. Até hoje Deus não responde a minha oração. Eu estou orando, faz tanto tempo que eu estou orando e até agora nada. Talvez achando que Deus não está ouvindo. Mas na verdade Deus está ouvindo, Ele está com certeza provando a sua fé. Porque nem sempre nós oramos de manhã e recebemos à tarde. Existem pessoas que estão clamando todos os dias diante do altar de Deus, pela salvação da sua família, pela salvação de seus
conhecidos, pela libertação de um parente, e de repente leva anos, muitos anos. Onde foi que a senhora leu? E parece que o tempo não passou, Lucas 18. E clamam, e parece que Deus não está ouvindo. Mas a palavra de Deus diz que há um tempo determinado. Que Deus tem um tempo determinado para todo o propósito dele na terra. De repente você acha que não tem que clamar mais porque eu já orei muito, já estou cansado de orar. E tem gente que cansa muito rápido quando se trata da oração. Porque acham que basta orar de manhã para tarde o Senhor já ter respondido. É claro que existem orações que nós fazemos que o Senhor responde na hora, conforme a nossa necessidade, conforme a nossa fé. Mas existem situações que o Senhor nos deixa esperar para ver até onde vai a nossa fé. E tem pessoas que desistem. Quando o Senhor já está para fazer a obra, a pessoa desiste de orar. Por isso não recebe. Porque aí vão ter que retomar a oração novamente. E às vezes falam, já orei uma vez. Eu pergunto, quando as pessoas falam assim, eu pergunto, você tem orado nesse sentido? Tenho. Eu orei umas 2 vezes. Alguns dizem que oraram uma vez. Mas você orou só isso? E não orou mais? Não. Fala então. Por isso que você ainda não recebeu. A palavra de Deus diz que é para nós perseverarmos na oração. Nós temos que insistir. Quando a palavra de Deus diz batei, batei e abri-se-vos-á. Quer dizer, você não tem que pedir algo para Deus apenas uma vez, 2 vezes. Enquanto você não receber, você continue pedindo. Faça o propósito de orar, de interceder em cima dessa situação. Até que o Senhor responda. O Senhor tem 3 tipos de resposta. Sim, não e espere. Todos nós gostaríamos de orar e imediatamente o Senhor responder sim e nos entregar a vitória. Mas muitas vezes nós temos que continuar orando. Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí de repente você pensa, mas será que Deus não está me ouvindo? Deus está ouvindo. O profeta Daniel, ele orou 21 dias, esperando uma resposta de Deus. E ele orou, e ele jejuou, e ele se colocou na presença de Deus, até que a resposta veio. Mas o que eu me admiro nesta oração do profeta Daniel é que ele não desistiu. Ele estava empenhado em saber da boca de Deus os acontecimentos que envolvia a libertação do povo que estava no cativeiro babilônico, do povo de Israel. E ele queria a resposta de Deus, porque o tempo já havia passado, e eles ainda continuavam escravos.
E ele se propôs a buscar Deus para Deus tirar todo impedimento, toda barreira, para que o povo fosse liberto. Olha que é algo assim tremendo, quando envolve um país inteiro, quando envolve um estado. É algo assim que precisamos orar mesmo, não brincar mesmo, orar sem cessar. E o profeta Daniel se propôs a orar, a jejuar, a buscar a Deus. E ele já estava com 21 dias diante do Senhor, quando o anjo do Senhor veio trazer a resposta à sua oração. E o anjo falou para ele que no primeiro dia que ele orou, que ele começou a orar, a oração